Boa tarde, pessoal. Aqui é a Isabel Dreyfus. Estamos aqui hoje no Ateliê do Sentir, que é esse espaço de cuidado, de transformações, e onde a gente cuida, né, de que as pessoas possam sentir, aprender a estarem juntas e estarem mais perceptivas de si mesmas, mais prontas para se relacionarem, mais preparadas para o futuro, né, que vai nos exigir bastante habilidades novas aí que a gente vem percebendo que precisa desenvolver. Então, eu trouxe hoje a ideia de falar um pouquinho sobre esse saber sentir que eu venho estudando e venho praticando no meu dia a dia, com os meus pacientes, meus clientes, com os grupos dos quais eu faço parte, e também esse saber sentir que também tem sido um tema aí das minhas falas e dos meus trabalhos também junto com o coletivo do Florescer Cuidados, né? Então, hoje, no Dia do Futuro, eu queria trazer aqui para vocês um pouquinho por que esse saber sentir é tão importante pro futuro, né? O que ele nos ajuda, nos facilita, né? Para a gente poder estar mais preparado para o futuro, né? Então, acho que a primeira coisa que eu posso dizer é que o sentir seria um termômetro, né, para o nosso estado de ânimo, de disposição, né? A gente está conectado com o nosso sentir, vai estar sempre nos dando dicas de qual é o nosso estado do momento e vai nos permitir poder lidar melhor com as circunstâncias, com as coisas que se apresentarem para a gente no momento. Quando a gente não está percebendo o que está acontecendo dentro, às vezes a gente se depara com uma situação e fica nervoso e estoura e tem uma reação inesperada e que às vezes prejudica o processo. É claro que tudo faz parte, né? Mas quando a gente não está percebendo o nosso estado interno, não está conectado com o nosso sentir, a gente acaba às vezes tendo dificuldade de lidar com certas situações ou não conseguindo resolver bem as nossas próprias reações, a nossa emotividade, dependendo da situação que se apresenta pra gente, né? E como o nosso futuro aí e o nosso presente até já tem bastante desafios em relação à imprevisibilidade, a ser tudo tão ágil e mudar tão rápido, né? Todas essas características aí do futuro nos pedem uma qualidade de presença muito mais trabalhada, nos requerem isso. Então, o nosso sentir nos ajuda a nos conhecer, a gente está conectado com esse sentir, nos ajuda a nos conhecer, né? E também, né, para falar um pouquinho da nossa linha de referência, de ferramentas aí, que é a Fluxonomia 4D, uma ferramenta de futuros para viabilizar futuros desejáveis, né? A gente fala que antes da gente, o primeiro passo para a gente para a gente começar a criar esse futuro desejável dentro de qualquer projeto que a gente esteja realizando, é a gente parar e aprender a exercitar esse sentir e esse perceber, para a gente poder também, a partir desse lugar de percepção, de observar os fenômenos, de observar como que a gente se relaciona com o que está em volta da gente, a gente também aprender a confiar mais, tanto no fluxo, no processo, no coletivo, no que se apresenta para a gente, quanto nas nossas próprias habilidades, né? Oi, pessoal, Ângela, Márcia, Deise, Átila, super bem-vindos. E aí nós estamos falando um pouquinho hoje sobre essa habilidade do sentir e o que ela nos traz aí para o futuro, né? Por que ela é importante para o futuro. Acho que eu fui descobrindo isso também a partir da minha trajetória e vou
falo um pouquinho disso também, do meu encontro com a Flux, né? Porque eu fiz muitos processos de desconstrução na minha vida, mesmo antes de eu encontrar a Flux, eu fiz muitos processos que de alguma forma eu buscava um aprendizado mais profundo, né? Chegou um momento da minha vida, com uns 30 e poucos anos, que eu olhava e falava, nossa, eu queria ir para um lugar assim, onde eu pudesse ficar um tempo só aprendendo a lidar comigo mesma, aprendendo, só me cuidando, só eu tinha esse anseio. E um dia, em um determinado momento, surgiu uma oportunidade e eu fui para um lugar onde eu passei um ano num processo super profundo, assim, de aprendizado e de autodescoberta e muito também nesse processo um aprendizado de desconstrução, porque eu fui para um lugar totalmente isolado e fiz um esvaziamento mesmo. Eu estava com um grupo reduzido de pessoas e fiquei bem desligada do mundo, estava num lugar bem isolado. E esse processo me ensinou o quanto que eu não me conhecia e o quanto que para eu poder manifestar a minha essência no mundo, eu precisei primeiro naquele momento me esvaziar de um monte de coisas que eu achava que era eu, né? E às vezes também aprender a sentir mesmo, a discernir o meu pensamento, aquilo que eu acho que eu quero, ou aquilo que eu acho que eu sinto, do que eu realmente sinto, né? Porque a gente às vezes tá muito mais acostumado a escutar a nossa mente e se deixar levar por ela, do que a silenciar, aprender a escutar e desacelerar e ter um contato com a gente mesmo num lugar mais do sensível, do tempo, deixar as coisas acontecerem em vez de querer controlar o que vai acontecer. Então, meu aprendizado teve muito disso, né? E depois que eu saí desse processo, tinha esvaziado tanto que eu já não sabia mais o que eu ia fazer. E aí eu tive a oportunidade de encontrar a fluxonomia e como para mim sempre fez muito sentido fazer junto, então, e principalmente depois dessa experiência, né, de recolhimento de um ano, então esse fazer junto da Flux fazia muito sentido para mim. Então foi aí que a Flux me pegou, foi pelo sentir mesmo, né? Eu olhava e eu falava, gente, isso não pode dar errado. Isso é realmente o que eu tô buscando e o que eu tô querendo pra minha vida, né? Então vamos nessa. Foi bem essa a sensação mesmo. Então, vou resumindo essa história, assim, né? Que depois que eu conheci a Flux, eu pude me apropriar mais dos meus saberes, né? E do que eu realmente tinha pra compartilhar, né? No mundo. E aí foi assim que surgiu o Ateliê do Sentir, né? Que é um espaço de criação, de cuidado, de estudo, que conecta a arte, a alquimia, a saúde natural, integrativa, né? Eu tenho dito também que, para mim, uma das coisas que o futuro e que eu tenho visto se repetir o padrão em vários âmbitos, assim, seja na saúde, na educação, seja na política, seja em vários campos do conhecimento, eu tenho visto que o futuro vai precisar muito aprender a ser integrativo, né? E aí hoje eu me apresento também como terapeuta integrativa, né? Porque eu acho que realmente o futuro do cuidado, é integrar as abordagens, integrar a ciência e a tradição, integrar o sentir e o perceber pelo sensível e usar a tecnologia para poder medir as minhas taxas de nutrientes e usar um suplemento, por exemplo, dando um exemplo, né, do que seria esse integrativo. A partir da minha habilidade eu vou perceber que eu tô com dificuldade de concentração e a ciência pode me dizer que está faltando um determinado nutriente. Então eu vou poder acessar isso também de uma forma mais assertiva, né? Integrando o meu sentir, a minha sensação, o meu autoconhecimento com a ciência, por exemplo, né? Uma das formas como o integrativo vem de encontro, né? A nossa necessidade aí do futuro, a minha visão, né, que eu tô compartilhando um pouquinho com vocês.
E aí, no ateliê do sentir, né, uma das coisas que a gente foi descobrindo, que eu fui descobrindo, assim, e uma hashtag que eu criei, assim, eu tô brincando que nasceu como hashtag e depois virou toda uma forma de abordar, né, é que sentir é saber, né, que muitas vezes aquilo que a gente está sentindo é o nosso saber, é um dos nossos saberes mais preciosos. E por que que eu trago esse sentir é saber? Porque muitas vezes a gente teve um aprendizado de que o saber é o intelecto, né, de que o conhecimento, o saber, ele vem a partir do intelectual, né, e esqueceu que na verdade a gente tem muita sabedoria dentro da gente, né? Que o conhecimento, os livros, os estudos nos enriquecem, mas que aquilo tem que ser integrado com a nossa sabedoria interior e se a gente não integrar isso também, muitas vezes a gente não vai saber aplicar aqueles conhecimentos, né? Então foi essa brincadeira aí, esse paradigma, né? Essa oposição que eu fiz, o sentir é saber, né? Então a gente precisa saber sentir, né? E o saber sentir por quê? Porque a gente foi ensinado que a gente não podia sentir, de que o sentir não nos ajudava na vida, né? A nossa educação foi muito baseada nisso. Acredito que muitos de vocês tenham essa experiência, né? Em graus variados, algumas pessoas mais, outras menos, dependendo do tipo de escola que frequentou e tal. Mas isso é muito comum, né? E até na nossa educação familiar, né? A criança que é convidada a engolir o choro, olha lá, Simone Catalã entrando aí, a nossa conversa sobre engolir o choro, né? No nosso encontro do Florescer Cuidados, apareceu essa aí. E a minha mãe tava junto, assim, na live, ela depois veio conversar comigo, mas como que eu te falei pra engolir o choro? Eu não fiz isso. Ela ficou arrasada, porque ela se deu conta que ela tinha feito isso em algum momento, né? Ficou tentando entender como que ela tinha feito isso. Então, assim, a gente vai realmente descobrindo, né? Então, acho que um dos caminhos também pra gente se conhecer mais é a gente ir resgatando isso, que quais são essas vozezinhas que estão aí na nossa cabeça, que nos tolhem, né? Tolhem a nossa liberdade, a nossa capacidade de expressão, né? E os nossos desejos, a nossa vontade de criar, enfim. As pessoas às vezes inibem nosso desejo de se relacionar também com determinadas pessoas, né? Então a gente vem dessas referências, né? E a gente é convidado então para saber sentir, a acessar tudo isso e encontrar então o que é o de verdade, o que está aqui. Será que aquilo que eu fazia era porque me ensinavam ou porque eu queria fazer, né? Então é um trabalho de autoinvestigação, né? Que pode ser feito, que eu recomendo super assim que seja feito, né? E muitas vezes estou acompanhando esses processos também, né? Através da terapia corporal, das massagens, do trabalho com a alquimia floral e com os aromas também. Então, é esse processo de a gente reconhecer as nossas referências, apreciar também aquilo que a gente recebeu de positivo, mas reconhecer o que não é nosso e desvestir aquilo que não é nosso mesmo para poder encontrar o nosso sentir verdadeiro, né? E aí poder validar o nosso sentir, né? Então eu deixo essa pergunta aí, quanto que cada um de vocês valida o seu sentir, né? Consegue validar esse sentir, né? Essa sensação que vem às vezes que é bem intuitiva. Ah, eu tô sentindo que não é pra ir naquele lugar, não tô com vontade, tem uma coisa estranha aqui no peito que tá me dizendo pra eu não ir, mas mesmo assim eu vou. E aí muitas vezes vai acontecer alguma coisa ali que depois você entende por que você não era, por que você estava sentindo aquilo, não que não fosse para ir, mas porque muitas vezes você vai sentir e muitas vezes você não validou aquilo que você estava sentindo já, que era a tua sabedoria intuitiva, alguma coisa, teu eu superior, alguma conexão aí te comunicando aí que
alguma coisa estava desajustada, desalinhada, ou para você se preparar, né, para enfrentar algum desafio, alguma situação inesperada. Então isso acontece muito, né? E a ciência hoje, inclusive, já explica isso, né? E também a interação entre as pessoas, o quanto que ela é sutil mesmo, e às vezes a gente não dá importância para isso, mas a gente já está absorvendo, captando coisas do campo de outras pessoas, assim, à distância, né? Telepatia, tudo isso, hoje em dia, até já se explica cientificamente, mas a gente já vê acontecendo há muitos anos, né? Há muitos séculos, eu diria. Então, a gente vai, a partir desse processo aí, a gente vai recuperando, resgatando o nosso eu essencial, e conhecendo ele, descobrindo aquela luz brilhante que é o nosso eu essencial, como se ele fosse uma luz muito brilhante que mora lá no núcleo do nosso ser, e que às vezes tem uma capa de comportamentos aprendidos e de coisas aí para limpar e desconstruir, para que ele possa realmente brilhar, né, e colocar os seus melhores talentos, as suas melhores habilidades para construir o seu futuro desejável no nível pessoal e no nível coletivo também. Muitas vezes o seu maior desejo é poder produzir um benefício para o bem comum, né? Mas às vezes, para que isso possa se colocar, se apresentar, se manifestar no mundo, a gente tem que tirar umas camadinhas aí de comportamentos condicionados, digamos assim, de sentimentos que não nos ajudam a manifestar isso tudo aí. Deixa eu ver como é que tá o tempo aqui, porque a gente começa a falar, se anima, ó, tá quase acabando o meu tempo já. Hoje foi uma live breve, então a gente vai finalizando, acho, né? Eu queria trazer mais fundamentalmente isso, assim, porque que é importante a gente se conectar com o nosso sentir, se conhecer e se cuidar, o que isso produz de melhorias para o nosso futuro, né? E aí fazer esse paralelo aí de novo, essa conexão, né, entre o presente, a presença, né, o estar presente e o produzir o futuro, criar o futuro, né? Porque se a gente tá só no passado e no futuro, a gente tá gerando um tanto de ansiedade, e consequentemente, às vezes, uma incapacidade de intervir de forma intencional, criativa, produtiva, feliz e satisfeita, digamos assim, também, para produzir o nosso futuro. Então, acho que é isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu vou finalizando. E só queria trazer mais uma imagem, né? Que é aquela imagem que esse confiar que a gente precisa aprender, né? No começo desse processo de construir futuros, né? Ele é um confiar que vai gerar a coragem, né? A coragem para que o nosso coração, em vez de ser uma ilha, possa ser sim um paraíso de conexões essenciais, né, do nosso ser, realmente. Então é muito bom quando a gente tá nesse caminho de se conectar consigo e encontra pessoas que estão ressoando com isso também, né? Eu tenho tido muitas experiências de grupos que fazem vibrar meu coração, né? E embora o meu trabalho às vezes seja meio solitário no consultório, nos meus estudos, eu acabo tendo oportunidade de me conectar e produzir, ampliar, né? Expandir mais, assim, através de coletivos. Tem vários queridos aqui desses coletivos. A Ângela, querida, está falando, acho muito importante não perdermos de vista que o nosso futuro desejável só acontece a partir das nossas escolhas de agora. E o sentir é essencial para termos esta clareza
e força. Ah, no futuro a Abel já terá conseguido plantar essa semente. Maravilhoso. Obrigada, Si. Então é isso, a gente tá aí nessas conexões assim que nos dão coragem, né? Essas conexões do coração, né? Coragem, né? Que o coração vai atuar a partir dessas conexões também. Conexões essenciais aí com a terra, com a natureza, com as pessoas que fazem o nosso coração cantar, como disse outro dia uma pessoa linda com quem eu tenho cuidado dela, né? Ela faz massagem comigo já faz um tempo, e outro dia ela me mandou uma mensagem: ai, sabe aquelas pessoas que fazem seu coração cantar? E eu achei tão lindo, porque eu acho que eu tenho várias conexões com pessoas assim também, que fazem meu coração cantar e me dão essa coragem para seguir semeando, né? Essa semente aí do sentir, do cuidado. E é isso aí, gente. Por hoje é isso. Super agradeço a oportunidade. Eu tava meio nervosa, porque eu fico meio insegura de fazer live sozinha. Fiquei tentando encontrar uma parceria, mas no fim foi bom eu me arriscar aqui. Valeu o incentivo, hein, Daisy? Não sei se a Daisy tá aí ainda. A Daisy, não, vai lá, me encorajou. E aqui estou. Muito obrigada e até breve. Um grande beijo e feliz Dia do Futuro para vocês, com muita floresta. Eu vou postar um vídeo depois, que é o Refloresta. Eu mandei num grupo hoje um Dia do Futuro com muita refloresta, agrofloresta, tudo floresta. E... ah, querido, vamos fazer live, vamos. Ale falando, maravilhoso. Vamos sim. Saudade, vou te mandar mensagem. Gratidão, beijos, gente. Até já. Feliz Dia do Futuro.